Eu sou Clara Teixeira, sou mulher, bissexual, sou palestrante e consultora em diversidade e inclusão. Junto com Laia Samara, sou uma das fundadoras da Diversifica, que é uma consultoria especializada também em diversidade e inclusão. Meus temas de estudo mais aprofundados são voltados para gênero e comunicação inclusiva. Além disso, eu sou professora e coordenadora na pós-graduação em Diversidade e Inclusão nas Organizações pela HSM University. Sou graduada em Publicidade e Propaganda, mestre em Artes pela UFMG e pós-graduada em Desenvolvimento de Formadores pela Universidade de Tampere, na Finlândia. Vou aproveitar também para fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cisgênero, de 39 anos, tenho cabelos ondulados na altura abaixo das orelhas, tenho sobrancelhas bem marcadas, uma boca maior, uma boca grande também, um sorriso largo, estou utilizando óculos de grau de armação marronzinha. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta com bolinhas cor-de-rosa bem clarinho, e no meu fundo a gente tem uma parede branca e algumas plantas. Essa sou eu, muito prazer. Gostaria de chamar o nosso convidado dessa última mesa. O Condei está acabando, já vai dando um apertinho no coração, mas eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro, vamos conversar sobre políticas de equiparação salarial nas organizações. Eu queria convidar o Henrique Zanin para estar aqui conosco agora. O Henrique é líder em cultura e inclusão, é advogado, especialista em direito do trabalho e pesquisador, gerente global de diversidade, equidade e inclusão no eBay, é ex-head de cultura e inclusão na Wayfair, em Berlim, na Alemanha, professor em cursos de pós-graduação em diversidade e inclusão, inclusive também no nosso curso, junto com a HSM, pós-graduado pelo Programa de Estudos do Escritório das Nações Unidas, em Genebra, e mestre em Direitos Humanos pela USP. Seja bem-vindo, meu querido. Faça sua audiodescrição, por favor. Claro, olá a todas as pessoas que estão aqui participando, um prazer de fechar aqui essa última mesa com a Clara, muito obrigado, Léo, ainda, e Samara, pela organização desse evento. Fazendo aqui minha breve audiodescrição, eu sou um homem latino, de pele clara, tenho cabelo na altura da nuca, tenho olhos, cabelos, bigode, todos castanhos. Hoje eu uso aqui uma camisa de malha branca com um blazer cinza por cima e estou aqui na minha sala de estar com algumas plantas, alguns quadros, algumas cortinas, tudo num fundo branco. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Que bom ter você conosco, Henrique. Acho que hoje o nosso papo ele é super importante, né? Ontem eu tive a oportunidade na programação do Condei também em já fazer uma conversa sobre equidade de gênero, falando sobre a lei Emprega Mais Mulheres, e agora a gente vai falar sobre a lei de equiparação salarial, e eu fico, assim, muito feliz de ver os avanços que a gente está conseguindo, né, atingir com a luta pela equidade de gênero. Você, como advogado, né, a área jurídica, você sabe melhor do que todos nós que a gente vai avançando mesmo quando a gente consegue ter esse respaldo da legislação que vai, né, proporcionar aí essas ações para a equidade. Então, eu acredito que esse movimento é muito interessante. É importante que as organizações, que as pessoas entendam essas novas leis, percebam como que elas alteram os processos, tanto nas organizações quanto na sociedade, e se preparem, né, para se adaptar, para promover, primeiro para cumprir a lei, e depois para promover mais equidade de gênero, construindo organizações mais produtivas e também uma sociedade mais justa, né? Acho que para começar o nosso papo, eu gostaria de resgatar uns dados que eu até apresentei ontem também, mas que faz sentido para esse momento nosso, que mostra a desigualdade estrutural em que as mulheres estão inseridas dentro do mercado de trabalho. Então, tem um dado interessante do IBGE que mostra que aqui no Brasil as mulheres são maioria no ensino superior. Entre os homens com 25 anos ou mais de idade, o IBGE apontou que 15,1% tem ensino superior completo. Já as mulheres com a mesma faixa de idade, 25 anos ou mais, o número é de 19,4% de mulheres que completaram o ensino superior no Brasil, então uma taxa um pouquinho maior. Entretanto, a participação das mulheres é bem inferior ao dos homens no mercado de trabalho, cerca de 20% a menos de espaço que a gente ocupa no mercado de trabalho. Quando a gente vai vendo na hierarquia dentro das organizações, quanto mais alto o cargo, menos mulheres estão ali.
E isso acontece com todos os outros grupos subrepresentados, minorizados no Brasil, mas como o nosso recorte é gênero, a gente vai olhar para isso agora, né? Além desse espaço ser cada vez menor para as mulheres, a gente vê que mesmo quando elas entram no mercado de trabalho, existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que estão ocupando mesmos cargos ou desempenhando mesmas funções. E eu aproveito aqui a minha oportunidade para fazer um adendo em relação a isso, né? Porque muitas vezes, dentro das empresas, entre os cargos iguais, pode até ser que a remuneração, o salário, seja o mesmo entre homens e mulheres. Mas o que acontece é que muitas vezes as mulheres vão adquirindo funções do próximo step e não tem o reconhecimento do cargo, né? Então, na prática, ela está atuando em uma outra atribuição que ela deveria ter sido reconhecida com cargo e com salário também. Isso entra na nossa análise de diferença salarial entre homens e mulheres. O dado que a gente tem aqui, né, que a FGV já publicou, é que a média de diferença salarial entre homens e mulheres é de 20% a menos, 20,5% a menos. É claro que as interseccionalidades são importantes. As mulheres negras, por exemplo, né, vão ter uma diferença salarial em torno de 50% a menos do que os homens brancos. Então, assim, vai aumentando muito, né, essa desigualdade salarial. E aí a gente se depara, então, com essa nova legislação que vem mostrando para a gente outro caminho para a gente corrigir essa rota, né? Em julho desse ano foi sancionada a Lei 14.611, conhecida como a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, e eu queria que você, enquanto especialista, trouxesse para a gente, de maneira simplificada, para todo mundo entender o que está previsto na lei e o que muda, né? Você podia contar para a gente um pouquinho? Claro, perfeitamente. Primeiramente, obrigado por essa introdução, acho que ela é super importante, é importante a gente lembrar sobre os dados e o motivo pelo qual essa lei ela é tão pertinente, eu acho que nesse momento do Brasil, e eu vou contar um pouquinho para você sobre, vamos começar pelo básico, né? Essa lei, a Lei 14.611 de 23, que é como a gente costuma chamá-la, ela traz ali a igualdade salarial para pessoas que estão ali exercendo aquele mesmo cargo, com o mesmo tipo de experiência, mesma função. Então, ela basicamente, ela fala que você não pode ter duas pessoas, um homem e uma mulher, exercendo a mesma função, com a mesma experiência e recebendo salários diferentes. Esse é o critério básico ali que a gente vê nessa lei, e ele é muito importante porque a gente realmente não tinha nenhum mecanismo que fizesse uma coisa de forma tão positivada em lei, digamos assim. E existe um pequeno adendo a essa lei, e para mim, assim, essa lei como uma lei em si, ela já era extremamente pertinente, mas aí ela vem e ela ainda traz um caráter de interesse público e social que eu acho, assim, incrível, porque ela ainda fala que o governo, além de fiscalizar e manter esses dados de forma que as empresas o cumpram, ela também vai publicar, o governo por si vai publicar também esses indicadores atualizados, não só de trabalho, de como estão o balanço entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mas ele também vai publicar dados sobre violência no trabalho quanto à mulher. Ele vai publicar dados sobre, inclusive, creche, porque a gente sabe que um dos grandes problemas para a mulher não estar tão presente no mercado de trabalho é que, na maioria dos casos, ela é aquele cuidador primário, né? Então, a gente vê aí esse cuidado da lei de pensar de uma forma um pouco mais holística, que não é algo tão comum, eu diria, na legislação brasileira. Então, ela vem com esse cuidado de pensar na violência, de pensar nos motivos, de fato, que fazem com que a mulher não esteja nesses ambientes. Então, é algo que eu achei, assim, de forma primorosa, essa parte da lei que traz esse outro critério público-social para ela. Maravilhoso, Henrique. E conta para a gente também, assim, se essa lei se aplica a todas as empresas brasileiras ou se existe algum critério. Claro. A primeira resposta é que sim, todo mundo precisa cumprir essa lei, esses cargos precisam ser respeitados, os salários precisam ser respeitados. A única diferença que a gente vai ter é que para empresas maiores, que têm pelo menos 100 empregados, a gente vai ter uma outra necessidade de divulgação de alguns relatórios. Então, é necessário que esses dados sejam publicados
claro, de forma anonimizada, respeitando as leis de proteção de dados brasileira, mas eles precisam ser publicados, a gente precisa entender como é que é essa proporção entre homens e mulheres em cargos de liderança e entender qual é a proporção que as mulheres hoje ganham em relação aos homens nas empresas. E esses relatórios, eles têm até um período já definido pela lei, eles vão ter que ser publicados de 6 em 6 meses, então eles são semestrais. Eu acho isso, assim, de um impacto muito importante, né, Henrique, porque não é só criar uma lei e falar, a gente vai fiscalizar, né? Não, iremos fiscalizar de tal maneira que empresas com mais de 100 colaboradores têm que emitir, então, relatórios semestrais, né? E é toda uma mobilização interna na organização que precisa acontecer para começar a ter esse mapeamento, caso a organização não tenha. Não só, como a gente estava falando, da comparação entre homens e mulheres que estão nos mesmos cargos, mas também o mapeamento das atribuições de cada pessoa, para verificar se ela está no cargo correto, se a remuneração está adequada, e se existe essa diferença salarial entre homens e mulheres, porque é isso, o viés de gênero, ele vai acompanhando os processos das organizações, assim como está transversal na sociedade, né? Então, desde lá do RH, a gente estava numa mesa agora de gestão de pessoas inclusivas, falando sobre vieses de modo geral, né? Então, desde o RH, os vieses de gênero estão lá no processo seletivo e, obviamente, no desenvolvimento das carreiras também, né? E eu só queria fazer um parêntese aqui, antes de puxar uma próxima pergunta, para incentivar o pessoal que está no chat a mandar mais perguntas. Eu já estou recebendo algumas aqui, o pessoal já está se engajando, mas para reforçar que a gente vai fazer as perguntas e para vocês aproveitarem a oportunidade de colocarem as suas dúvidas no chat para a gente poder, enfim, né, trazer mais elementos para essa conversa. Henrique, aqui nesse papo eu também queria saber em relação às penalidades previstas pela lei, né, já que muda bastante os processos dentro das empresas, então quer dizer, o empregador, né, que não cumprir essa legislação, quais são as possíveis penalidades previstas? Sim, uma coisa que fica bem interessante é que a gente fez uma certa alteração ali na CLT, de forma que a gente tenha duas penalidades. A primeira, claro, nada e ninguém vai impedir esse colaborador, essa colaboradora, no caso, né, que se sentiu lesada, de ajuizar ali uma ação para reconhecimento dos seus danos morais. Então, isso é completamente cabível na Justiça do Trabalho. Mas, além dessa questão que seria mais de cunho pessoal da pessoa, de ajuizar essa ação por si própria, a gente tem também a segunda penalidade, que seria a multa, né? A gente vai ter ali uma previsão na lei que já vai especificar exatamente qual seria a multa, e ela vai ser justamente a diferença ali daquele salário devido vezes 10. Então, ela é uma penalidade que, se você pensar de uma forma como empresa, ela está ali de forma a tentar realmente inibir esse acontecimento, né, de realmente tentar com que a empresa pense naquele órgão que mais dói, né, que é o bolso, e se lembre que a gente vai ter aí tanto a possibilidade de uma pessoa ajuizar a ação por si própria e receber um dano moral, quanto também o que já está previsto na lei como uma multa, que vai ser ali 10%, 10 vezes o salário ali que a pessoa não estava ganhando, que aquela mulher não estava ganhando. E uma dúvida específica em cima disso, a multa é paga ao governo ou à pessoa lesada? Isso é uma questão interessante aqui que a gente está trazendo. Normalmente, a gente vê, por exemplo, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente vê que essa multa estava vinculada ao governo. Nessa lei especificamente, vamos fazer assim, a hora que a gente estiver nas perguntas, eu já trago esse esclarecimento, porque a gente ainda está um pouco numa zona nebulosa de como que isso vai ser aplicado. Mas acho que é um ponto importante para a gente trazer, até o fim a gente consegue verificar. Eu até vou trazer também um ponto que o pessoal está comentando aqui no chat. Primeiro, eu queria trazer o comentário da Elaine, para só dizer como essa é uma realidade de todas as mulheres, a maioria das mulheres, né? Ela disse assim no chat: eu passei 17 anos da minha carreira assim, com essa diferença salarial, né? Porque achava que era normal e que eu era privilegiada por ser a única negra no RH na época. E aí tem essa questão do viés de raça, né, que traz a interseccionalidade e ainda faz com que essa diferença salarial seja maior,
e até mesmo a gente não demora a tomar consciência sobre essa injustiça, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a legislação ela vem para instrumentalizar as pessoas, as organizações, e também para reforçar o que é certo, né? O que é justo, que é a equiparação salarial, né, entre homens e mulheres, enfim, assim por diante. A Camila Roberta da Silva também perguntou aqui uma coisa interessante, que é como vai acontecer a fiscalização da lei e onde as empresas devem publicar seus relatórios semestrais. Sim, esse detalhe é outro detalhe que a gente precisa entender pelo governo quais são os tipos de cargos que eles estão criando para que isso seja fiscalizado. São critérios. Um detalhe interessante é que essa lei ela já entrou em vigor. Então, isso quer dizer no juridiquês que ela já está valendo e ela já precisa ser observada. Então, já é necessário que as empresas, desde já, comecem a pensar como a gente vai fazer dentro da nossa estrutura de cargos e salários para criar as adequações necessárias, porque essa fiscalização ela já pode começar a acontecer. O site, a forma de ser publicado também vai depender de uma portaria específica, então normalmente o governo publica a lei, e aí já começa essas discussões de qual tipo de cargo a gente precisa criar por meio de lei para que isso seja fiscalizado, onde exatamente a gente vai ter que ter esses dados publicados pelas empresas, normalmente por meio de uma portaria, alguma coisa assim, então a gente vai saber em breve como exatamente vai ser a procedimentalização dessa lei. A lei é muito recente, né, Henrique? Junho, se não me engano? Exato. Junho ou julho? Júlia. Julho. Poucos meses. Então, a gente ainda vai avançar em alguns processos, né, nessa parte mais prática. Exato. Mas as empresas já precisam se adequar a partir de já, né, desde já. E aí eu queria que você contasse um pouquinho o que as empresas precisam fazer, praticamente, assim, para se adequar à lei. Sim, um outro ponto bem interessante dessa lei é que eu acho que é importante, quando você quer cobrar, né, você quer, enquanto governo, enquanto legislador, você quer cobrar algo, eu acho que é mais do que importante que você explique exatamente também algumas formas que as empresas podem fazer para conseguir alcançar isso que ela está pedindo, né? E essa lei, ela traz exatamente quais são essas medidas que o governo ali recomendaria que fossem aplicados. A gente tem, claro, primeiramente, que entender que vai ser importante aí as empresas criarem alguns canais de denúncia. Então, se você está vendo... Normalmente a gente ouve, né? Existem pessoas que têm um pouco mais de abertura umas com as outras dentro das empresas, e a gente vê que é comum que as pessoas saibam os salários umas das outras, especialmente pessoas que você trabalha um pouco mais próximas, e é importante que as empresas, então, se lembrem que um dos critérios que precisam ser cumpridos é criar esses canais de denúncia específicos para esse tipo de questão. Aqui a gente não vai entrar nos detalhes, mas vamos lembrar que também, como os canais de ética, é importante que esses canais sejam completamente apartados da empresa, criem-se mecanismos para que essa discussão possa ser anonimizada, se a pessoa assim o desejar. Então, esses canais precisam ser criados. Um segundo quesito que também está ali, que a gente precisa cumprir, é entender que a gente também precisa, como empresa, pensar como vai ser essa estruturação para que você tenha tanto a anonimização dos dados, mas que ainda assim você possa providenciar a transparência desses dados, porque você vai ter que mostrar esses dados. Então, é pensar enquanto empresa como que você vai conseguir conjugar essas duas coisas, criar os mecanismos internos necessários para que você comece a fazer esses relatórios. Um outro ponto que é muito pertinente, especialmente para a nossa área, né? Estamos aí a Diversifica, eu, enquanto um profissional de diversidade e inclusão, é a lei recomendar que as empresas, sim, tenham seus profissionais e programas de diversidade e inclusão, porque a lei reconhece de forma explícita que isso é necessário para que a gente identifique aí os problemas que são inerentes ali às empresas especificamente, para que a gente tenha uma liderança mais inclusiva e que está mais atenta às questões de gênero. Então, isso é uma coisa bem interessante também. E, em segundo lugar, claro, para criar a fomentação ali das mulheres no ambiente de trabalho, o desenvolvimento pessoal e afins. Então, assim, a gente tem uma série de situações ali, de itens elencados, que a gente tem justamente tentando abarcar todas as situações aí que essa lei pede que sejam cumpridas.
E só fazendo um comentário, assim, e linkando com o bate-papo de ontem sobre a Lei Emprega Mais Mulheres, como que uma lei complementa a outra, né? Na Emprega Mais Mulheres existem algumas recomendações não obrigatórias, outras que são obrigatórias para empresas que têm CIPA, aí vem uma outra lei de equiparação salarial, atualizando algumas coisas e colocando alguns critérios obrigatórios para todas as empresas, então é um avanço muito grande, eu fico, nossa, muito feliz em ver essa discussão social, onde que a gente consegue chegar para a mudança das organizações, da sociedade De fato. como um todo, né? Henrique, a Lázara mandou uma pergunta, que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que eu vou perguntar para você trazer um pouco da sua experiência aí com a área, né? Ela pergunta: a equiparação salarial pode demorar quanto tempo para ser uma realidade? Bom, isso é exatamente a pergunta de 1 milhão, com certeza, Lázara, mas eu acho que é importante a gente falar disso porque essas discussões, elas justamente têm um objetivo final, que é a gente ter a equiparação em si, né? Então, essas leis e esses mecanismos, eles justamente visam esse fim final. Eu vou, então, trazer um pouquinho da minha experiência trabalhando com diversidade e inclusão em algumas empresas globais, como o eBay e a Wayfair. O que eu posso trazer da minha experiência é que essas questões, elas também são questões aqui na Europa, também são questões lá nos Estados Unidos, mas o que eu vejo é que já houve alguns certos avanços. Por exemplo, a gente tem aqui na Europa uma lei de transparência bem específica e sobre aí o gender gap, me ajuda, Clara, a diferença entre os Desigualdade salários. de gênero. Obrigado. A gente tem leis bem claras sobre isso, então a gente tem alguns países que já pensaram todos esses mecanismos e que a gente já está na fase de todo ano a gente fazer esses reports, esses relatórios, desculpem. E quando a gente fala sobre esses casos, a gente vê que, inclusive, os dados, claro, depois de alguns anos de implementação, quando a gente vai reportar isso todos os anos, eu sendo essa pessoa que fazia esses relatórios e trabalhava de uma forma bem multidisciplinar, quando estava chegando ali aquele momento, né, trabalhando com pessoas que trabalham com dados, com RH diretamente, com os nossos líderes, para realmente trabalhar esses dados, mostrar como a gente está antes dessa publicação e começar a pensar o que mais a gente quer falar no momento dessa publicação, para mostrar que a gente está nesse caminho. E feito isso anualmente, a gente vê que os dados são muito mais animadores, digamos assim. Então, eu tenho bastante esperança que em alguns anos de aplicação dessa lei, a gente vai ver que essa falta de Desigualdade balanço. salarial. Obrigado. Que a desigualdade salarial, ela provavelmente vai estar muito mais baixa. Falando sobre a minha realidade, a gente já chegou a conseguir, com alguns dados, ver que a gente estava próximo a 40%. Então é um avanço enorme em uma das nossas unidades ali, eu não vou especificar, mas a gente já viu em um dos países que a gente precisava publicar que a gente estava em 40%, o que era bastante animador. E quando a gente falava sobre a falta de balanço ali, de equidade nos cargos, é que a gente via esse problema acontecer e causava esse gap. Mas quando a gente falava de uma forma genérica Henrique, sobre cargos, claro. Desculpa, só me permite um entendimento mais específico: 40% de mulheres nas organizações de representatividade feminina? Exato. Ok. E quando a gente falava de cargos, a gente via que era aí que os nossos dados ficavam um pouco mais abaixo, mas quando a gente falava de salários, a gente via que a gente tinha uma equidade muito mais próxima, era tipo 49,9, chegava a ser insignificante em questão da análise daqueles dados. Então a gente vê que tem sim existem sim mecanismos que vão trazer isso de uma forma mais animadora para a gente. Eu tenho bastante esperança que essa lei é um deles. Eu também. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Max de Oliveira, que ele pergunta o seguinte: o que a pessoa deve fazer se perceber que a empresa está praticando desigualdade salarial? Ou seja, que provas ela deve levantar e a que órgão ela deve recorrer?
Certo. A gente vai ter que entender para isso como vai funcionar a fiscalização, se essa fiscalização do próprio governo vai ter alguns canais para você falar diretamente com o governo, e entender como vão funcionar esses canais dentro das empresas para fiscalização e para denúncias também. Então, se a gente vê que esse canal dentro da empresa e aquele que a gente está ali falando na lei que precisa ser criado pelas empresas, a gente entender que esse canal está talvez muito atrelado à empresa e que não seria seguro a esse empregado de comentar sobre isso nesse canal de denúncia, a gente provavelmente vai ter alguns mecanismos do governo também. Mas aí a gente vai depender de uma portaria específica, a gente vai ter que entender como isso vai ser aplicado mesmo. Perfeito. Bom, para além das exigências legais, a gente falou já de algumas práticas, né, que você recomenda para as empresas se adequarem a essa lei, e eu queria que você colaborasse um pouco com a sua experiência. Quais são outras práticas que às vezes até extrapola mesmo, né, o que está sendo exigido na legislação, que você recomenda em relação à equiparação salarial, equidade de gênero, para que a gente construa espaços, mais oportunidades para mulheres e espaços mais seguros para mulheres também. Você podia compartilhar um pouquinho com a gente? Claro, com certeza. Eu vou focar justamente nesses que não estão ali na lei para que a gente possa trazer um pouquinho mais de inovação, uma discussão um pouco mais atualizada sobre isso. Eu acho que no Brasil, eu confesso que eu não tenho tanta afinidade, e inclusive afinidade não foi uma boa palavra, que eu vou falar justamente dos grupos de afinidade, mas eu não tenho tanta afinidade para saber em relação aos dados das empresas, como que a gente está com a questão do amadurecimento dos grupos de afinidade, mas eu queria deixar bem claro que isso é uma ferramenta extremamente importante para mulheres. Eu acho que um grupo de afinidade, quando ele está em um grau de amadurecimento maior, a gente vê que são criadas oportunidades para desenvolvimento pessoal, são criadas oportunidades para mentoria, são criadas realmente oportunidades ali para aquele grupo dialogar sobre questões também do trabalho e não só como ali um grupo social. Então, eu acho que é bem importante a gente usar esse mecanismo dessa forma. Uma outra questão que eu vejo também que é bem importante e que é bem atual, talvez aqui eu esteja falando de uma forma um pouco enviesada, porque na minha realidade a gente tem pessoas, mulheres e também pais e pessoas de forma genérica que saem de licença parental e ficam 1 ou 2 anos fora da empresa. Então, talvez a minha realidade seja um pouco diferente, mas pensando aí no Brasil, que são 3, 4, às vezes até um pouco mais estendida essa licença maternidade, a gente pode pensar aí nos programas que talvez seja um programa de retorno ao trabalho, alguma coisa assim, nesse sentido. Lembrar que essas pessoas que ficam de fora dos negócios por algum tempo, talvez elas tenham um pouco de dificuldade quando elas estão voltando, de entender como está a estrutura atual da empresa, a quem ela reporta, se houve alguma mudança para que essa pessoa seja realmente quase que tenha um novo onboarding, e aí talvez você possa me ajudar com uma palavra um pouco mais adequada. Na empresa. Processo de recepção, de retorno da Legal. empresa, acolhimento e retorno. Isso, perfeito. Então, assim, são alguns cuidados que você pode ter com essa pessoa que está voltando à empresa que funcionam de uma forma bem, bem importante. E esses processos de retorno, às vezes a gente não pode estar falando de uma pessoa que estava fora em licença maternidade, mas a gente pode estar falando também de alguém que saiu do mercado de trabalho e que gostaria de voltar aí depois de alguns anos ou algum tempo se sentar trabalhando. E você cria aí essa capacitação para essas pessoas, você cria formas de reintroduzi-las no mercado de trabalho. Então, são algumas formas que eu vejo aí que são bem importantes. E falando de uma forma bem rápida, criar uma robustez aí no seu processo de contratação é muito importante, nos processos de entrevista, entender que você precisa de melhores descrições de cargos, que sejam um pouco mais neutralizadas com a questão de gênero, que tu usem palavras que são mais inclusivas para as mulheres, é um outro problema que a gente vê bastante, as mulheres não se enxergam, né, nessas descrições de trabalho. E durante esse processo, claro, criar aqueles painéis que são mais diversos, que trazem pessoas de diferentes negócios dentro da empresa para dialogar com aquela candidata, e pensando aí de uma forma genérica nesse processo de contratação, pode ser algo que traz uma segurança maior para as mulheres nesse momento de entrada, né, nas empresas. Sem dúvida, Henrique. O nosso tempo já está acabando, foi rápido demais, passou voando, mas para a gente concluir esse papo sobre equidade de gênero, eu queria trazer mais alguns dados. Acho que ter dados na ponta da língua ou anotadinho na cola ajuda muita gente a argumentar,
né, com as nossas lideranças, com as outras pessoas que podem ser um pouco mais resistentes, né? E os dados que eu tenho aqui são dados positivos, mostram o impacto da equidade de gênero nas organizações, né? E na sociedade como um todo, tá? Tem um dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento que diz que a eliminação da disparidade de gênero pode ter um impacto positivo na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida das pessoas de modo geral. Não só as organizações que vão ganhar com isso, é a sociedade como um todo. Ela adicionaria 14% ao produto interno bruto per capita nos países da América Latina, esse é o estudo que foi feito, e no Brasil tem o potencial de aumentar até 30% do nosso PIB, caso a gente resolvesse a equidade de gênero e tivesse até 2025 para colher esses resultados. Então, eu acho que a questão é essa, da gente mostrar para as pessoas, nas organizações, quando a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando de ganho para todo mundo, para os homens também, né? Às vezes os homens têm um receio e falam, agora a gente está perdendo espaço, né? Vagas afirmativas para mulheres, e a verdade é que a gente está ampliando espaço para que mais pessoas possam chegar, corrigindo gaps de injustiça histórica, né, em que estamos aqui inseridos nessa sociedade, e promovendo um mundo mais justo, mais produtivo, mais sustentável para todas as pessoas. Acho que era esse o recado que eu queria deixar para a nossa audiência aqui nesse papo. E eu queria te agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade, você que nem está no Brasil, né, Henrique? Acho que eu não citei isso para o pessoal no começo da nossa conversa, então, mais uma vez, muito obrigada, e abro para você fazer uma palavra final e a gente poder encerrar, inclusive o Condei, o Léo já vai chegar aqui já para a gente fazer o encerramento. Perfeitamente. Clara, foi um prazer estar aqui dialogando com você, o seu recado é mais do que pertinente, e eu queria fazer, inclusive, uma complementação, que não é só a equidade de gênero, mas a diversidade e inclusão, de uma forma geral, ela traz tudo isso, ela traz inovação, ela traz lucro, ela traz um ambiente mais diverso para todo mundo e que todo mundo possa se reconhecer nele, né? Então, tudo isso é muito importante da gente dialogar e de lembrar, né, essas empresas e pessoas que o que a gente está fazendo é ajudar em todos os âmbitos, é ajudar em todos os lados, é fomentar muita coisa dentro dessas empresas. Então, eu só queria agradecer novamente pela participação, estou muito feliz de estar aqui com todas vocês e eu devolvo a palavra a você. Muito obrigada, querido. Bom sábado para você e até a próxima.